invocando a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta essa sessão do Tribunal Pleno, Estado do Rio Grande do Norte. Discussão e aprovação da sessão da ata anterior. Aprovada. Expediente. Leitura de acordo. Embargo de infringentes, 2017, 021, 712, lista 6. Embargante, Ministério Público. Embargado, Maurício Marcos dos Santos. A emenda constitucional, administrativo e processual civil. Embargos infringentes em apelação civil. Ação de improbidade administrativa. Acordo embargado que deu provimento ao apelo e reformou a sentença para absolver o embargado da imputação contra a prática do ato ímprobo, tipificado no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Dispensa indevida de licitação para a construção de escola municipal. Situação de emergência não demonstrada. Conduta que afronta os princípios da administração pública. Inteligência do artigo 11, caput da Lei 8429/92. Dolo genético evidenciado. Suficiência, improbidade administrativa configurada, acolhimento do voto minoritário proferido no embargo. Embargos infringentes, acolhidos. Acordo os embargadores que integram o Tribunal Pleno deste Egresso Tribunal de Justiça, por maioria de votos, em conhecer e acolher os embargos infringentes nos termos do voto do relator para o acordo. Vencido o relator e desembargadores Romero Leste, João Rebouças e Saravia Sobrinho, que ele rejeitava. Lido e aprovado, excelência. Embargador Ibanez Monteiro, você tem um acordo. Tenho, presidente. O acordo nos embargos de declaração na ação civil originária 69091, embargante o município de Areia Branca, e embargado o Estado do Rio Grande do Norte. A emenda tem o seguinte teor: processual civil, embargo de declaração em ação civil originária, insurgência quanto ao acórdão que desproveu agravo interno, mantendo decisão monocrática que decretou a nulidade de execução, cumprimento de julgamento de julgado por iliquidez do título, alegação de contradição e omissão no deciso. Acórdão exequendo que impôs ao Estado duas obrigações, uma de não fazer e outra de pagar, independentes entre si. Liquidação que, sendo necessária, se processa dos próprios autos como mera fase procedimental, princípio da economia processual e da eficiência, condenação em honorários sucumbenciais afastada ante o prosseguimento da fase de cumprimento do acordo. Recurso provido. Lido e aprovado, excelência. Há uma preferência de sustentação oral no habeas corpus criminal 08-21799-2018, origem Tribunal Pleno, Petrano Hudson Raimundo Honório Lisboa, Pasval Adético Espinheiro, Eric Pereira, relator desembargador Ibanez Monteiro da Silva. Desembargador relator, Vossa Excelência tem 10 minutos, né? Saúdo a Vossa Excelência. Saúdo os demais desembargadores na pessoa do desembargador relator, do desembargador Ibanez, senhoras desembargadoras, eminente membro do Ministério Público, Eu já votei. quem louvo pela conduta sempre serena e responsável, sobretudo nas prerrogativas dos advogados. Gostaria que todos, membros do Ministério Público, tivessem a postura que Vossa Excelência tem perante essa militância que nós vivemos. Aos servidores dessa casa, uma satisfação imensa, sobretudo eu, né, que cresci e vendo aqui tantos servidores que hoje fazem com que essa casa tenha o conceito que ela tem. Mas eu vim, senhor desembargador, senhor relator, tentar fazer um destaque de um habeas corpus, do qual se busca um conceito de justiça. Esse processo é um processo que começou com uma investigação no município de Goianinha, por alguns recolhimentos de taxas de feira livre, e duas investigações começaram no ano de 2005. Porém, no instante em que esse movimento começou, houve toda essa ação penal, e essa ação penal hoje se encontra ainda em tramitação
perante o Supremo Tribunal Federal, passível, inclusive, de uma prescrição, o que ensejou a dificuldade de se discutir em termos de revisão criminal. Então, essa proposição desse habeas corpus foi no sentido de se buscar essa falibilidade que existe, essa manifestação humana que nós temos, e o erro possível de se detectar e que seria discutido numa revisão criminal. Mas dentro dessa previsibilidade de erro, dentro dessa limitação que o ser humano tem, no ano de 2016, foi descoberto que essas provas que ensejaram toda a tramitação da ação originária foram provas furtadas. E aí a discussão que eu quero trazer não é uma discussão de exame probatório, nem revolvimento de dosimetria. O que eu quero discutir é que, no sentido de justiça, no sentido de verificação individual, no sentido de verificação objetiva da eficácia de um direito, da eficácia do direito positivo, nós precisamos entender qual é o senso de justiça e, se é possível, provas furtadas ser meio de condenação de um cidadão brasileiro. Então, no instante em que você tem a impossibilidade de uma revisão e você tem uma coação latente, você tem um constrangimento latente, porque a pena está em execução, não restou outro meio senão a discussão do habeas corpus. E viva o habeas corpus de 1215 da Constituição Inglesa. Viva o habeas corpus. O que seria da jurisdição e da competência e da importância dos magistrados se não existisse a amplitude desse recurso constitucional para se debater esses constrangimentos? E essa eficácia, Excelência, que se busca, é uma eficácia de se verificar qual é o efeito que se tem numa prova ilícita. E o tema que se debate é prova ilícita. O que se tem hoje é a construção de uma prova ilícita que gerou uma condenação e que hoje o paciente sofre com essa condenação, porque ele já está, digamos, sofrendo os efeitos dessa sanção. Apenas para contextualizar, mas não entrar nesse mérito probatório, em que pese ela já está toda pré-constituída, a existência dessa prova furtada, 25 volumes foram furtados da Prefeitura, 25 caixas foram furtadas. E, segundo se colheu nos depoimentos, foram jogadas na casa do adversário do paciente. Então, se jogou 25 caixas no quintal de Honório Barbalho, que é o adversário, o ex-adverso de Hudson Lisboa. Dessas 25 caixas, só apareceram apenas 8. E aí a prova foi manipulada, foi forjada, foi preparada, e somente em 2016 se chega a essa conclusão, depois de ouvir 30 pessoas, depois de 6 afirmarem isso aí, se chega à conclusão de que, efetivamente, é prova furtada. E aí precisa se revestir de legalidade. Como vai se revestir de legalidade algo que foi furtado e gerou uma condenação do Estado? O Estado todo-poderoso, o Estado prestador dessa tutela jurisdicional, mas essa tutela jurisdicional, por mais difícil que se imagine um debate, ela tem que iniciar pela instância de origem. Você não tem como levar direto aonde a ação penal está tramitando, senão nessa passagem que nós estamos fazendo, para expor a ilegalidade de uma prova. Então, o debate do habeas corpus é um debate que nós estamos fazendo de possibilidade de alguém sofrer uma condenação por prova ilícita e ter que se aguardar o trânsito em julgado daquele tema que já está nas instâncias extraordinárias, do qual não se discute mais fatos, se tem que se aguardar o trânsito para poder voltar, para poder se entrar com a revisão. E o ministro Ribeiro Dantas, aqui para nós, né, de cá, Marcelo Navarro, no HC 38, 71, 35, agora de 2017, ele disse sim, que é possível, no habeas corpus, você anular até o trânsito em julgado de uma condenação. Da mesma forma, a sexta turma, ele é da quinta turma, a sexta turma, a ministra Maria Tereza, também disse que é possível você anular quando você tem esse viés de ilegalidade a contaminar
todo um devido processo legal. O que é que o cidadão espera de uma justiça? Ele espera de uma justiça a busca de um devido processo legal. Ele pode perder a liberdade, mas ele não pode perder a dignidade. A justiça tem que garantir essa dignidade. E dignidade da pessoa humana passa por onde? Pela rigidez de uma prova para se condenar. Se eu não tenho rigidez nessa prova, como eu vou manter o exercício de uma sanção e a eficácia de uma sanção para alguém que logo, ou na revisão, ou no trânsito, quando o processo voltar, se não prescrever, por isso que não houve a desistência antecipada dessa ação, senão já teria feito, para vir com a revisão criminal, para ficar na mesma instabilidade que hoje a gente vê no país. Se for uma ação direta de constitucionalidade, não se executa prisão em segundo grau. Não, mas se for um habeas corpus, aí, princípio de colegialidade, se executa prisão em segundo grau, e hoje fica os ministros individualmente não executando, o tribunal colegiadamente executando. Essa instabilidade ela gera para o cidadão o pior dos danos, porque o que o cidadão apenas busca de um judiciário é uma imparcialidade e uma impessoalidade, independente de quem esteja julgando, seja esse presidente ou não. E aqui o caso se parece no instante em que, se eu for numa revisão, eu tenho o encontro direto e objetivo de que a prova foi furtada. Isso me possibilita o debate. Mas, se eu for no HC, diante dessa nova jurisprudência, se há o constrangimento, inclusive, o ministro Reinaldo Fonseca, ele fala, quando está contaminada por essa ilegalidade, e é sim possível o habeas corpus, 41.6783, 23 de março de 2018. A modificação da jurisprudência e o pensamento de constitucionalização desse direito, acho que é o ponto maior da justiça. Costumava ouvir do desembargador Francisco Lima, costumava ouvir do desembargador José Gossa, costumava ouvir do desembargador Rafael Godeiro, que é um tribunal, não é um tribunal de direito, de escravo da lei, mas sim um tribunal de justiça, um tribunal onde a constitucionalização e os valores maiores sejam postos, seja o valor de justiça que vem antes da Bíblia, seja o valor de justiça que vem com os gregos, seja o valor de justiça que vem com o direito positivo, mas que tenha um sentido lógico de acontecimento, um pragmatismo no que deve ser. Como alguém tem uma prova obtida ilegalmente, furtada, reconhecida, com 30 testemunhas ouvidas, 6 confessando que fizeram esse furto, e aí você tem que aguardar o trânsito em julgado, ou tem que aguardar, digamos assim, um movimento do Ministério Público. E nós sofremos absolutamente muito forte, porque o Ministério Público, doutor Siddhartha, a velocidade com que ele deu o andamento da ação principal, ele não deu nessa ação do furto, que está parada. Pelo contrário, doutor, quando nós tentamos uma audiência para agilizar, a resposta que ele nos deu é que nós poderíamos ir lá para tomar um café, mas era frio, mas o processo não ia andar. Então, isso gera um conflito de advocacia e Ministério Público desnecessário, e mais ainda para o paciente, que precisava ter um mínimo de elemento para se debater. Há ou não ação penal para quem furtou? Há 10 anos, Excelência. Senhor presidente, há 10 anos a questão do furto está parada. Então, esse habeas corpus, com esse pensamento que nós temos, da nova jurisprudência, da contemporaneidade e do neoconstitucionalismo, a se aplicar a constitucionalização de direito, se busca, e é o que o paciente espera de Vossas Excelências. Relator, algum... O presidente iniciou pelo exame da preliminar suscitada pelo Ministério Público de não conhecimento da ordem. O habeas corpus requer prova pré-constituída das alegações aduzidas no inicial, tendo em vista que não comporta dilação probatória diante de sua cognição sumária. No caso dos autos, não há como ser conhecida a parte da ordem que aponta a nulidade da ação penal sob a alegação de que as provas da ação originária teriam sido obtidas por meios ilícitos, diante da subjetividade dos temas tratados na ação penal constante dos autos, bem como porque a análise de provas falsas exige estudo pormenorizado do caso, especialmente os diversos depoimentos testemunhais e demais elementos de prova. Outro sim, a ação penal tratada percorreu diversas instâncias com profunda análise da matéria, local próprio para se verificarem a veracidade dos referidos temas,
sendo inviável, em sede de habeas corpus, tratar de provas que demandam dilação probatória. Assim já decidiu este tribunal e transcrevo decisão de relatoria do desembargador Saraiva, julgada à unanimidade em 27 de junho de 2017. Transcrevo também jurisprudência da Suprema Corte sobre o tema. E prossigo concluindo que, por acolher a preliminar de não conhecimento parcial da ordem suscitada pela Procuradoria de Justiça. Voto, então, por acolher parcialmente a preliminar, ou acolher a preliminar para não conhecer parcialmente do recurso, do HC. É parcialmente, não? Hein, Ibanez? É parcialmente? Não conhecer parcialmente. Eu acolho a preliminar, então conheço só da outra parte do pedido. Você, desembargador, okay. Falta quem votar? Vai. Excelência. Desembargador João, desembargador Cláudio. Chega até o voto. Desembargador João, desembargador Cláudio, desembargador Dilermano. Os três faltam. Só falta isso. O sistema tem uma característica que não permite votar a preliminar separada do mérito. Então, penso que eu tenho que me pronunciar. E agora, como é que vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Você pode votar preliminar e o mérito. Então, seria o caso de não sei se a hipótese proposta pela informática é votar... Essas coisas são feitas para quem trabalha com informática, não é para parcialmente. Usuário, então, seria a questão de parcialmente e a Secretaria registrar se... Mas pode declarar o voto, declarar agora e fica constando, né? Em ata, né? Bom, essa parte aí não é comigo. Comigo é votar o mérito. Aqui eu já votei no que me parece... Doutor Ibanez, mas no TRS faz assim, vota primeiro, né? No mesmo sistema, no PJE. Pois então. A gente lá profiro o voto de mérito e os julgadores decidem se concordam na íntegra ou parcialmente. Significa dizer com o mérito. Não, a gente vai... Quando não houver divergência. E quando houver divergência, se Vossa Excelência não concordasse, por exemplo, com a preliminar, então teria que registrar a divergência parcial. Então, no mérito, eu voto da seguinte forma. Especificamente quanto ao argumento do grave equívoco na dosimetria da pena adotada na condenação, sob a alegação de que a circunstância judicial das consequências do crime foi negativada com o fundamento da não recuperação do montante desviado ao erário público, nesta via do mandado de segurança, não é possível redimensionar a pena, mas tão somente analisar os aspectos de legalidade dos critérios utilizados, os quais reputo nos parâmetros da legalidade. Dispõe a doutrina de Celso Delmanto, em Código Penal comentado, 8ª edição, página 275, que as consequências do crime são os efeitos da conduta do agente, o maior ou menor dano, ou risco concreto de dano para a vítima ou para a própria coletividade. Portanto, a não devolução do montante desviado gera um efeito negativo à coletividade, passível de exasperação da pena. O professor Guilherme de Souza Nutti colaciona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há constrangimento ilegal na consideração negativa das consequências do delito com base no prejuízo da vítima, pois não se pode dizer que tal fato seja inerente ao tipo penal. Neste sentido, sendo assim, pelo menos na via estreita do habeas corpus, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder passível de reparação quanto à dosimetria da pena, especificamente quanto à circunstância judicial das consequências do crime ter sido negativada pela não recuperação do valor desviado. Cito jurisprudência do STJ, transcrita e acessível aos demais julgadores, e concluo, senhor presidente, em consonância com o parecer da 13ª Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. Pois não, excelência. A via preliminar, Vossa Excelência rejeitou a preliminar, né? Sim.
E pelo mérito pela denegação. Não, eu acolhia para eliminar. Acolheu para eliminar e no mérito pela denegação da ordem. Eu queria uma discussão, desembargador Cornélio. Em todos os tribunais é assim? Vossa Excelência disse que no Não, STJ... é lá no TRE, a gente vota primeiro as preliminares. Eu vou mandar... Só se passar... copiar o TRE, porque... O desembargador pode até dizer que, né? Confirmar. Tem atuação lá toda semana, o desembargador Ibanez, não é isso? Agora, a gente até o passa desembargador- fase por fase, né? De Lermando, PJE, não. teve uma questão preliminar lá que votou, diferentemente foi vencido no preliminar como relator e ficou como relator para o mérito, mesmo que não acreditasse no mérito. Na Câmara, não foi isso a semana passada? Aliás, esta semana. Então, é melhor mandar copiar o TRE para a gente poder votar aqui, porque do jeito que está, eu já votei, mas não chegou. Esses detalhes, eu acho que se nós levarmos para a comissão do PJE, ela insere no sistema, porque o pessoal da área de informática que manipula o PJE, ele não conhece julgamento, ele não sabe que acontecem essas peculiaridades. É só ele apresentar, com certeza eles vão fazer isso. E Vossa Excelência, que é o coordenador da implantação, isso. Máximo. Já anotei aqui para fazer essa proposta à comissão. E embargador João Rebouça, Vossa Excelência. O desembargador Saraiva pediu a palavra aqui. Senhor presidente, eu gostaria inicialmente de parabenizar o ilustre advogado pela brilhante sustentação, a argumentação realmente, para mim, muito interessante, e dizer que a tese de Vossa Excelência merece reflexão. Realmente, Vossa Excelência citou em amparo 3 ministros de grandeza, a partir do nosso Marcelo, não é? Também a ministra Maria Tereza e o ministro Reinaldo. E você, né, deu enfoque que vem de encontro, inclusive, ao meu pensamento, questão da dignidade. A lei não está em cima da dignidade da pessoa humana, o neoconstitucionalismo permite que se redivisione, se reexamine, e o próprio novo direito penal. Eu acho que o Duralex Edilex já era, nós temos que pensar de maneira diferente na hora que o direito do cidadão está em jogo. Essa questão burocrática aí, eu não me preocupo não, nem devo me preocupar, até porque será resolvido. Como já votei, no sentido de acompanhar o relator, permaneço, apenas advertindo, e vou me debruçar sobre isso, embaixador Vigílio, da importância da tese trazida, merece reflexão da Corte, merece reflexão de nós juízes, não é? Há uma pendência, quando isso será resolvido, e retirado do habeas corpus esse direito de reexame, nessa modernidade que existe na aplicação do próprio direito. Exatamente. Então, parabéns, Sua Excelência. No momento, vou me manter fiel ao voto já postulado. Deu certo, já. Mas devo dizer que vou me deter, principalmente dessa argumentativa trazida. Não é? Então, com relação a essa parte técnica aí, você vota da preliminar e diz, uma vez vencido, no mérito, eu voto desta ou daquela maneira. É isso que a gente faz aqui. Então, não tem por que complicar, me parece, o meio-campo. Certo? Então, senhor presidente, mantenho o meu voto, no sentido de rejeitar a preliminar e, no mérito, denegar a ordem, mas devo dizer e agradecer ao doutor Érico pela provocação, excelência, por favor, pela provocação que fez no sentido de que eu possa, a partir de agora, fazer reflexão em cima do tema. É interessante e eu acho que todos nós deveríamos realmente repensar. Desembargador Saraiva, Vossa Excelência falou em complicar, mas não é complicar. Se Vossa Excelência quiser votar na preliminar de uma forma e no mérito de outra, como é que Vossa Excelência vai fazer? Isso é um instrumento de trabalho. Isso aqui não é realização profissional, nem diletantismo, não. Isso aqui é um instrumento de trabalho. Se você quer votar na preliminar de uma forma, na realidade, em rigor, não era nem para votar, que ninguém pode votar diferente num e no outro. Amigo, veja bem, na hora que você vota preliminar, diz... Na hora que você vota preliminar, diz, se vencido, uma vez vencido, eu voto no mérito desse sentido. A gente faz isso aqui. Eu também já votei acompanhando o relator. Acompanha no relator, embargador João? Acompanha no relator? Acompanha com essa mesma colocação do embargador Saraiva. Acompanha no relator. Certo embargador amigo que não estava presente, pela denegação da ordem à unanimidade. Todos acompanharam o voto do relator. Suspeição do embargador Glauber.
Todos os votantes foram todos para o relator, só o desembargador Glauco, suspeição. O desembargador amigo não estava presente. O segundo desembargador amigo. Não em mesa. O terceiro também não. O quarto. Mandato de segurança com liminar 2017-16-1551, impetrando Jacileide Bezerra de Lima Barros, impetrando governador do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, embargadora Maria Zeneida Pires, embargador Cláudio Santos, relator. Esse quarto é a questão aí com base nos precedentes, provimento de cargo de professor, está disponibilizado, previtando de lista de convocação imediata do nome determinado de candidato, aprovação da impetrante dentro do número de vaga, direito subjetivo, concessão da segurança. Alguma divergência? Lido ao unanimidade dos termos do voto relator. O acordo acompanha, excelência. Lido e aprovado. Sim. O quinto, mandato de segurança com liminar 2017-79-17, impetrante Maria de Fato Araújo de Azevedo, impetrado secretário do Estado de Recursos Humanos, embargador Cláudio Santos, é o relator. O quinto. Funcionária pública estadual cedida ao Estado de Pernambuco. Ônus para o óculos cedente, professora da rede pública, atualização da remuneração com base no piso nacional de professor, reconhecimento por parte da Secretaria da Administração. Estou concedendo parcialmente a segurança. Terminando a implantação. A determinar a autoridade a atualização e o pagamento dos vencimentos da impetrante de acordo com o piso nacional dos professores. Alguma divergência, algum destaque? A unanimidade nos termos do voto do relator. Acordo com o pedido aprovado. O sexto, mandato de segurança com liminar 2017-19-8534, impetrante Wellington Silva, impetrado comandante-geral da PM e relator do embargador Vigílio Macedo. Senhor presidente, trata-se de matéria reservada à Polícia Militar, transferência para a reserva remuneratória. Ele regulamenta um pouquinho que ela é diferenciada para dizer o seguinte: funcional e administrativa. A atenção do impetrante, transferência para a reserva remunerada, aduzindo a omissão da autoridade impetrada na apreciação do pedido administrativo. Eliminada a ausência de interesse de agir suscitado de ofício, acolhimento, informações prestadas pela autoridade impetrada que comprovam que houve a apreciação e o indeferimento do pedido formulado pelo impetrante aproximadamente 3 meses antes da data da impetração, evidenciar a carência de ação e extinção do processo sem resolução do mérito. É como eu voto, senhor presidente. Alguma divergência, algum destaque? Ao unanimidade dos termos do voto relator. Eu gostaria de dar uma examinada nesse processo. Em mesa ou em convista? Eu pediria vista. Vista ao desembargador Saraiva Sobrinho. Alguns desembargadores querem antecipar o voto? Todos agora. Com o relator. Também, já voto. Embargador Ibanez, embargador Homero, embargador Zeneide, embargador João Batista Rebouças, todos acompanham o relator. Mais ninguém, com o embargador Saraiva. Certo, mandato de segurança com liminar 2017-79-24, impetrante Ordem dos Advogados do Brasil, secção Rio Grande do Norte, impetrante Juiz de Direito da Vara da República da Comarca de Mossoró, embargador de Lermano Mota, relator. Está bem, excelência? Sim, excelência. A palavra, excelência. Constitucional e processual civil, mandato de segurança, impetração contra ato judicial, controvérsia acerca da possibilidade de impetração do rito quando inexistente manifesta ilegalidade ou teratologia. Questão sobre competência, ausência de previsão do rol taxativo do artigo 1015 do CPC, possibilidade de processamento da ação constitucional em hipóteses excepcionais nas quais não cabe recurso, ato combatido, todavia, que não se reveste de qualquer ilegalidade, autoridade impetrada que, por força do entendimento do Supremo Tribunal Federal, declina da competência para a Justiça Federal, decisão em mandado de segurança coletivo impetrado pela OAB, definição da competência da Justiça Federal por meio do julgamento do RE 595332, tema 258, pelo STF, aspas, compete à Justiça Federal processar e julgar ações em que a Ordem dos Advogados do Brasil, quer mediante o Conselho Federal, quer seccional, figure na relação processual, fechado. Inexistência de distinção das ações propostas pela autarquia impetrante para definir competência diversa, precedentes do STF
e do STJ. Denegação da segurança. Algum destaque, alguma divergência? Pois não, senhor. Barra do Devano? Pois não. Barra do Homero acompanha o relator. Com vista do Barra do Zendi. Oitavo, mandato de segurança preliminar 2017-18-236, Hernando Rodrigo Moura Pessoa, impetrante, secretário de Administração de Recursos Humanos, Mário Zendê de relator. Ótimo, obrigada. Senhor presidente, essa é uma matéria bastante conhecida, que é a questão do policial militar que não recebeu o subsídio, e eu estou julgando procedente, concedendo a ordem em face de várias construções desta cor. Alguma divergência? Algum destaque? A unanimidade tem voto do relator. Os 4 componentes, lide aprovado. Medida cautelar, ação direta de inconstitucionalidade com pedido liminar, que era entre o Municipal de São Miguel, requerido preso na Câmara Municipal de São Miguel, relatora Bardor Maria Zeneide Bezerra. Nono do relator. Senhor presidente, o voto está disponibilizado. Eu lerei a emenda. A priori, eu já estou dizendo que eu estou denegando, em face até do tempo, mas a emenda, constitucional administrativo, medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, alegada existência de efeito cascata na possibilidade de cumulação da progressão funcional e recebimento do quinquênio, artigo 18, inciso 1 da Lei 668/2009, é a lei lá do município, de 669 de 2009, que supostamente teria violado os artigos 26, inciso 14 da Constituição Estadual e 37, inciso 14 da Constituição Federal. Pretensão de concessão de medida cautelar para suspender a norma combatida até o julgamento do mérito. Eu estou dizendo, senhor presidente, da impossibilidade, não configuração de requisitos do perículo in mora, e estou aí abrindo extenso lapso temporal superior a 9 anos, quase 10 anos de existência dessa lei, entre a publicação da lei e a impetração da ação, não se revelando urgente a suspensão daquele, ainda mais quando goza da presunção de constitucionalidade e também do fumus boniuris, naturezas distintas da progressão funcional e o quinquênio. Eis que a primeira pode exigir outros requisitos, como custo de aperfeiçoamento, sendo o fator tempo apenas um deles. Esse artigo, essa lei, que é de 2009, assim dispõe no seu artigo 18, a Lei de São Miguel, de 9 de fevereiro de 2009. Então, eu verifiquei, então, denegar a liminar, em face dessa, inclusive, desse grande distanciamento entre a publicação da lei, a efetivação da lei e essa impetração. Vossa Excelência. É só liminar no momento. Os requisitos não estão postos. Não. Pela concessão? Não, indeferindo. Pois não. É algum voto divergente? Algum destaque? Também acompanha a unanimidade dos termos do voto relator. Ação direta com constitucionalidade com o pedido liminar 2017-1657, prefeito municipal de Natal requerente, requerido Câmara Municipal de Natal. É sua relatoria. Pagador Médio, relator. É sua relatoria. Após o voto do relator rejeitando a preliminar de não cabimento da ADI por ausência de norma que contrair diretamente a Constituição Estadual, orientada pela Câmara Municipal, e no mérito, julgando por apresentação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 409/2015. Pediu vista antecipadamente do vereador Cláudio Santos. Os desembargadores Saraiva Sobrinho e Maria Zeneide, contratantes habilitados, votaram quando o relator. Temos a com a palavra. Excelência, embora o voto esteja disponibilizado, eu quero fazer alguns esclarecimentos e pedindo mil vênias aos ilustres relatores que votaram
eu estou divergindo do seu entendimento. A lei trata da lei municipal promulgada, assegura aos policiais militares, guardas municipais e carteiros o livre acesso às unidades que integram a frota do sistema de serviço de transporte coletivo do município de Natal. Então, o meu voto é baseado numa situação fática, excepcional, em que a sociedade brasileira, em particular a sociedade do Rio Grande do Norte, e mais ainda da Grande Natal, vive. E eu entendo que, no que pertine aos policiais militares, deve sim ser concedida a isenção no transporte público desta capital e da região metropolitana, e desta capital de Natal, e, quiçá, que as outras cidades da região metropolitana também o façam. No meu entendimento, respeitando eventuais divergências e as já registradas, não cabe ao juiz conhecer a realidade dos fatos. Os fatos são absolutamente significativos da violência cada vez maior em nossa cidade. E eu acredito que a permissão para que os policiais militares possam transitar gratuitamente no transporte coletivo não apenas traz uma adicional segurança para os usuários, as pessoas que precisam do transporte público em Natal, mas, sobretudo, incentiva até a que esses policiais possam se utilizar desse transporte, seja vindo para o trabalho, seja nos momentos de lazer, seja numa situação em que estejam fardados ou à paisana, enfim. Um policial anda sempre armado e que me parece que, nesse caso, há de prevalecer o interesse público, a segurança de todos os cidadãos. Então, eu, pedindo mil vênias, eu estou fugindo um pouco aqui a questão meramente formal, indo para uma situação em que a materialidade da necessidade do policial no transporte público de Natal é um aspecto extremamente relevante nas circunstâncias atuais, que não são situações normais, mas são situações extraordinárias. Então, as próprias empresas pedem isso, o próprio sistema de segurança pública tem debatido isso, e nós, acredito, deveremos superar o aspecto meramente formal para atender a uma necessidade da população do Rio Grande do Norte, em particular da população de Natal. Então, eu estou excluindo o transporte coletivo para carteiros e guardas municipais e estou julgando constitucional a lei que permite a presença dos policiais no transporte coletivo de Natal. É como estou votando, Excelência, juntando um voto. Senhor presidente, pela... Pois não, para... Terminou, Fábio? Terminado rápido. Embargador Sarai Sobrinho, Senhor presidente, por mais razão que teria o desembargador Cláudio Santos, e ele destacou, a questão é de competência privativa. Não compete à Câmara fazer isso. Então, em razão disso aí, é que eu mantenho o meu voto. Pois não, Excelência. Não Embargador Judite Nunes. Excelência, eu tive aqui no início do julgamento, na sessão do dia 18, ouvi o voto do desembargador Homero, agora do desembargador Cláudio, e, não obstante as relevantes fundamentações do voto divergente, eu acompanho o relator. Embargador João Rebouças. Senhor presidente, faço minhas palavras às palavras de Deus. Embargador Ivaldo Pinheiro. Também pedindo venha o desembargador Cláudio, acompanho o relator. Embargador Amilcar Maia. Senhor presidente, infelizmente eu me atento sempre a essa questão, nessas matérias, a questão formal.
e, por causa disso, eu me vejo impossibilidade de acompanhar o desembargador Cláudio, apesar de concordar com tudo o que ele disse com relação à situação. É bom que se diga que se há movimento aqui na nossa sociedade para dar passagem de graça a muita gente, muitas com caráter político ou ideológico, o movimento Passe Livre, etc. e tal. E essa situação que é defendida pelo desembargador Cláudio Santos seria um grande benefício à sociedade e a todos que usam o transporte público coletivo. Infelizmente, por tradicionalmente me atentar nessas situações à questão formal e mantendo coerência com posicionamentos anteriores, eu me vejo em possibilidade de acompanhar o desembargador Cláudio, apesar de render as minhas homenagens à posição de Sua Excelência. Eu faço minhas palavras do desembargador Amil, que me antecederam nessa mesma direção, e com a vênia do desembargador Cláudio, louvando sua preocupação, que também é minha, eu acompanho o relator. Desembargador Virgílio Macedo. Desembargador Ivanir Monteiro. Conforme o relator, senhor presidente. Desembargador Glauber Rego. Com o relator, senhor presidente, pedindo venha a Desembargador Com o relator. Desembargador Cornélio Alves. Também acompanho o relator. Acompanho o relator, né, por uma questão formal. Acompanho também o relator, por maioria, vencido o desembargador Cláudio Santos. O 12º, desembargador Glauber, está em mesa. Embargo de declaração e ação civil originária de 2015, 68761. Não está em mesa. Desembargador Cláudio, 13, está em mesa. Não, esse processo eu trago na próxima semana. Não foi possível ainda examinar. Embargo de declaração e mandato de segurança 2017-181890. Pagante Sebastião Kleber Caco. Pagar Estado do Rio Grande do Norte. Desembargador Virgílio Macedo, relator. Em concurso público para o cargo de professor em educação especial, intérprete e tradutor de Libras, inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, pretensão de rediscussão da matéria a pretexto de pré-questioná-la, impossibilidade, questão devidamente debatida no acordo embargado, inexistência de tese capaz de infirmar a decisão recorrida, conhecimento e rejeição dos embargos. Alguma divergência, algum destaque? A unanimidade dos termos do voto do relator. O acordo acompanha, excelência. Lide aprovado. Desembargador Dilermando Mota, 15º, 16º. Embargo de declaração e mandato de segurança 2017-84-589. Embargante Estado do Rio Grande do Norte, embargado Ivanaldo Fernandes da Silva. Sim, excelência. Embargo de declaração, mandato de segurança, acordo que reconheceu o direito à aposentadoria especial pelo exercício ininterrupto e habitual de atividade insalubre, alegação de omissão, inocorrência, análise devida da legislação de regência aplicável à hipótese, inexistência de quaisquer dos vícios do artigo 1022 do CPC, rediscussão de matéria já decidida, conhecimento e rejeição dos embargos. Alguma divergência, algum destaque? A unanimidade dos termos do voto do relator. O acordo acompanha, excelência. Lide aprovado. Mandato, embargo de declaração e mandato de segurança 2017-788885, embargante Kelly Vanessa Silva Lins, embargado Estado do Rio Grande do Norte, embargado Dilermando é o relator. Sim, excelência. Mandato de segurança, alegação de omissão, mero inconformismo, pretensão de reexame de prova e reiteração dos argumentos já analisados, inexistente de quaisquer dos vícios, rediscussão de matéria decidida, embargos com propósitos pré-questionadores, desnecessidade, conhecimento e rejeição dos embargos. Sem divergência, unanimidade nos termos do voto do relator. O acolhido de aprovado. Embargador Gilson, todos três, é o 17, 18, 19. Em mesa, sim. Em mesa, todos são. Primeiro embargo de declaração. Rejeitados. Em mandado de segurança coliminar, número 2017, 185, dígito 3. Está disponibilizado o voto e a emenda diz o seguinte: recurso de embargo em declaração em mandado de segurança interposto. 1. Pelo impetrante, alegada a existência de omissão pela falta de pronunciamento acerca do cálculo de remuneração após o cumprimento da ordem e inocorrência. Efetivo pronunciamento sobre a matéria no acordo embargado. 2. Pelo Estado do Rio Grande do Norte, insurgência quanto à necessidade de elaboração de laudo pericial, inviabilidade, tese não levantada pelo embargante,
quando da apresentação da defesa do ato, laudo pericial, necessidade de estudo técnico diante do recebimento do adicional de insalubridade, dos vencimentos do servidor, ausência de quaisquer dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, rejeição de ambos os recursos. Está disponibilizado. Sem divergência, ao não dado, teve voto relator. O segundo, agravo interno em recurso extraordinário em ação civil originária, número 2015-015. Esses dois são idênticos, Excelência? É o 18 e 19 são mesmo? Tem uma... É conhecido e desprovido. Todos está dois. disponibilizado os dois. Tá, Excelência. Ao nome dado, tempo do voto relator. Embargador Cornélio Alves, 20º. Embarque para ser mandado segurando 2017-00444664, embargante Célia Verão de Oliveira Pereira e o Estado do Rio Grande do Norte embargado. Esse aqui é acolhendo. Direito processual civil, embargo de declaração, mandado de segurança, aposentadoria especial, cargo de médico, afastamento, especialização em pediatria, demonstração do exercício de atividades médicas em ambientes salubres, UTI durante o curso. Hospitais de Trigueiro, Valfredo Gugel. Comprovação do exercício de atividade salubre de forma permanente, não ocasional e nem intermitente, por mais de 25 anos. Contra-cheques que demonstram retribuição por todo o período. Apurado. Embargo de declaração conhecidos e providos. Conhecido e desprovidos? Providos. Provido. Esse é o 20, né? É o 20º. Conhecido e provido. Algum destaque? Na minha linha de raciocínio, eu estou rejeitando. Seguindo a minha tese. Porque ele já tem a posição do lado... Por maioria, embargador Saraiva, o 21, agora. Embargador, acordo acompanha, senhor? Acompanha, sim. Lide aprovado, Excelência. Por maioria. Ação rescisória 2015-4254-7, autora MCB da S, réu EPDO, embargador relator Cornélio Alves. Direito processual civil e civil, ação rescisória, preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo relator. Acolhimento, sentença homologatória de acordo, guarda de menor e direito de visitação. Ato judicial que não adentrou ao mérito do acordo e não emitiu juízo de valor quanto aos termos da avença. Simples verificação da regularidade formal quanto à ordem pública e preservação dos interesses dos genitores de sua filha. Cabimento da ação anulatória, jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e não conhecimento da ação rescisória, porque aqui estou entendendo que seria o caso de ação anulatória, não de rescisória, já que foi um acordo homologado, né, entre as partes e que ele agora tenta rescindir. Algum Não entrou no mérito, foi só homologado. Todo mundo concordou com o parecer favorável do Ministério Público. Alguma manifestação ao unanimidade dos termos do voto relator. O acordo acompanha, sim. Lei de aprovado. PJE, o primeiro... Presidente, antes de Pois não, Excelência. Passarmos a julgar hoje no PJE, o doutor Homero, conversando comigo, traz uma lei, conseguiu identificar uma lei do Estado em que atribui a competência ao presidente do IPERN para analisar o pedido e conceder a aposentadoria. Nós apreciamos aqui os embargos de declaração, mas já estamos na fase de embargo de declaração, por isso que eu não falei antes do julgar os embargos. Não há nenhum pedido, nenhum mandado de segurança na sessão de hoje para conceder a aposentadoria, aqueles casos, inclusive, de insalubridade. E aí, essa lei altera a Lei Complementar 308, é uma lei posterior, que nós não tínhamos conhecimento e nem o Estado, em um momento, alegou, em matéria de informações, de que a competência não era mais do secretário para conceder a aposentadoria, seja ela por qualquer natureza. Tempo de contribuição, insalubridade ou invalidez. Nas 3 modalidades de aposentadoria, essa lei transfere ao presidente do IPERN analisar o pedido e conceder a aposentadoria. Então, a partir de então, penso que nós não teremos mais competência para analisar esses mandados de segurança. Doutor, amigo, a gente analisava porque o secretário estava incluindo. Sim, mas se a competência... Porque antes a competência era do secretário. Era dos dois pela lei da Previdência. Isso. Qual é essa outra lei? É o doutor Homero que fez a identificação. Quanto? Lei Complementar 547 de 2015. 47. Qual é o artigo dela, hein?
Não. Então a gente não tem... Não, ele altera a lei complementar 308 e diz que é a atribuição do presidente do IPERN... O ato decisório agora é do presidente do IPERN. O ato decisório. O ato instrutório é da Secretaria de Origem. Mas isso para o pessoal do Executivo, não é? Porque o pessoal daqui, como é? Por exemplo, do Poder Judiciário. Não, daqui não alterou o desembargador Cláudio, porque a aposentadoria daqui continua sendo decidida pelo tribunal. A de lá concedeu ao presidente do IPERN. Qual é o artigo, se lembra? 95, a alteração do artigo 95. Para todo o pessoal do Executivo? Sim. Interessante que o secretário de administração continuava respondendo ao mandado de segurança, mesmo sem ser as autoridades competentes que deveriam responder. Mandato 08136415-2018, impetrante Jair Pereira Roque e pela Convenção Vivaldo relator. Denegação da ordem. Impedido barrador Zeneide, certo? Foi a unanimidade. Qual é esse? Barrador, desculpe. Barrador João foi quem pediu vídeo. Eu avisei o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, estou pedindo vídeo. Poder Executivo. Esse processo é a mesma matéria. É a mesma matéria e ele está também acompanhando o relator. Só o primeiro, pedido de barradora Zeneide. O segundo, vencido barrador Gil, pedido de barradora Zeneide. Terceiro, também a unanimidade. Não, o barrador Gilson divergiu, né? Porque eu pedi vista, ele não é vencido. Divergiu, Gilson. E o quarto, impedido barradora Zeneide. Também estou pedindo vista. Vista para mim. Estou pedindo vista, está denegando, é? Não, estou pedindo vista. Está pedindo vista, né? Denegação da ordem. Quem pediu vista é como o relator. Não, eu peço vista no 1, no 2, no 3, no 4, no 11, no 16, no 17, no 18, 19 e 21. Nesses quatro ele pediu vista, certo? Mesma matéria. Eu resolvi. Com certeza. Não, Desembargador Otávio, Vivaldo, desembargador Vivaldo. Todos os quatro, desembargador Vivaldo, relator. Desses quatro. 1, 2, 3 e 4. Mandar segurança Então eu acompanhei. civil, Tribunal Pleno, Petrano Guipson Pegado da Silva e secretário de Administração e Recursos Humanos. Barrador Vivaldo é o relator. Isso. A unanimidade pela concessão acompanhei. da ordem parcial. O sexto, mandato de segurança civil 080 29 30 96 2018, Petróleo Maria Josivânia de Souza, Petróleo Governo do Rio Grande do Norte, barrador Dilermando é o relator, concessão da ordem por maioria, vencida a desembargadora Zeneide. O sétimo, mandato de segurança civil 080 17 36 2029 2018, impetrante Viltani Oliveira Freitas, secretário estadual da Educação, relator desembargador Dilermando, concessão parcial da ordem à unanimidade. O oitavo, mandato de segurança civil impetrante Ronaldo Hélio dos Santos, secretário de administração é o impetrado, relator desembargador Ibanez, concessão da ordem à unanimidade. O nono, mandato de segurança civil 2080 29 72 48 2018, impetrante Elaine Tavares da Costa e Erasmo Pinheiro da Costa. Impetrado, secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. Bargador Ibanez, o relator, a ordem concedida pela unanimidade. 10º, mandato de segurança civil 0800 611 2018 20, impetrante Udelman Salles da Silva, secretário de administração, concessão da ordem, impedidas, desembargadores Zeneide à unanimidade. Mandato de segurança civil 080 37 476 63 2018, com vista desembargador João Rebouças, impetrante Maria Verônica Carvalho Teixeira, governo do Rio Grande do Norte, desembargador Glauber Rego é o relator, denegação da ordem à unanimidade. O 11º, ele pediu vista hoje e já trouxe o voto acompanhando o relator.
12º, mandato de segurança civil 0800 1764 29 2018, impetrante Humberto Nunes da Silva, impetrante comandante-geral da PM, relator desembargador Gilson Barbosa, concessão da ordem, vencidos desembargadores Gilson, desembargador Zeneide. Ibanez e Zeneide, Gilson é o relator. Zeneide e Ibanez, que ele botou o relator. Isso. Né? O próximo, 13º, abra aí, por favor. Reclamação 080 32859 2018, e reclamante Maria de Fátima de Medeiros Faria Jacob Brito, reclama a secretária de administração, relator desembargador Homero, procedência do pedido por maioria, vencido desembargador Gilson Barbosa. 14º, ação rescisória, Tribunal Pleno, 0800 234 24 2017, autor Francisco Pereira Neto, réu Estado do Rio Grande do Norte, relator Lermando Mota, improcedência do pedido à unanimidade. 15, revisão criminal 0800 340 49 2018, requerente Flaudiano Gildeano da Costa Ferreira, Justiça Pública, Bardo Vídeo Macedo, relator, procedência do pedido por maioria, vencido desembargador Amilcar Maia. 16, com vista ao desembargador João Rebouça, mandato de segurança 0800 2754 de 2018, impetrante Gilvanei da Azevedo Cavalcante, relator desembargador Glauber Rego, denegação da ordem, vencido desembargador Sérgio Sobrinho por maioria. 17, mandato de segurança 0800 761 39 2018, vista do Algodão Rebouço, Petrante Maria Larissa Calvão Dantas, Aldo Maria Zeneide, relatora, denegação da ordem. 18, vista do Barrador João Rebouço, mandato de segurança 0800 347 84 2018, 18 19, com vista do Barrador João Rebouço. O 20º, por favor. Só votado para o Dr. Lermando Mota, o 20º. Falta votar? O 20º, né? O 20º, 21º e o 20º. Com o relator. Vista do Barrador João 21. 21, pedi vista. O 22, mandato de segurança civil 080 16 257, impetrada Roberta Patrícia Medeiros da Silva, impetrado secretário de Educação e Cultura, desembargador de Lermando Mota é o relator, concessão da ordem à unanimidade. 23 já foi votado, 24, conflito de competência, direção do Foro de Comarca de Areia Branca, suscitado juiz de direito da primeira da comarca de Areia Branca, relator desembargador de Lermando Mota, à unanimidade, competente do juiz suscitante. 23, 25, conflito de competência 080 2451 03 2018, suscitante juiz de direito da 21ª Vara Civil da Comarca de Natal, suscitado juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Parnamirim, relator de Lermando Mota, voto do relator pela competência do juiz suscitado. À unanimidade. 26, conflito de competência 080 42 17 94 2018, Tribunal Pleno, suscitando juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Currais Novos, suscitar juízo do Juizado Especial Civil Criminal e da Faida Pública da Comarca de Currais Novos, barrador de Lermando Mota é o relator, por maioria, vencido o barrador Ibanez Monteiro. Conflito de competência 080 14 10 57 2018, suscitando juiz de direito especial, juiz do Juizado Especial Civil Criminal e da Faida Pública da Comarca de Currais Novos, suscitar juiz de primeira vara civil, primeira vara da Comarca de Currais Novos, barradora Maria Zeneide, a relatora, vencido barrador Ibanez, competente juiz suscitado por maioria. 28.
conflito de competência 080, 15, 27, 92, 18, suscitar a 10ª Vara Civil da Comarca de Natal, suscitando 17ª Vara Civil da Comarca de Natal, suscitado 4ª Vara Civil da Comarca de Natal. Embargador Ibanez é o relator. Pedido embargadora Zeneide. Pode o embargador João Rebouça votar. Estou votando agora, estou acompanhando. Acompanhando o relator. Por maioria, ou desculpe, por unanimidade, pede embargadora Zeneide. 29. Conflito de competência 080, 2573, 19, 2018, suscitando direção de Folha da Comarca de Areia Branca, suscitado juiz de direito da primeira vara da Comarca de Areia Branca. Relator embargador Glauber Rego, competência do juiz suscitando. Estou votando. Acompanhando o relator. A unanimidade teve voto do relator. 30. Conflito de jurisdição 0800, 27, 20, 45, 2018. Suscitando juiz da vara da Comarca para Caraúbas, suscitado juízo da 3ª Vara da Comarca de Pau Ferro. Relator embargador Glauber Rego, competência do juiz suscitante. Embargador João. Estou acompanhando também, todos eles. Acompanha o relator. A unanimidade teve o relator. 31. Conflito de competência 080, 34, 14, 14, 2018. Juiz da Direito da Comarca, juiz suscitante, juiz de direito do Juizado Especial Civil Criminal de Fazenda Pública da Comarca de Areia Branca, está juiz de direito da primeira vara da Comarca de Areia Branca. Embargador Delermando Mota é o relator. Competência do juízo suscitado. A unanimidade. 30. Conflito de competência 200800, 124, 94, 2018. Suscitando juiz de direito da 10ª Vara Civil da Comarca de Natal, suscitado juiz de direito da 10ª Vara Civil da Comarca de Natal. Competência do juiz suscitante. Vencido embargador Gilson Barbosa, por maioria, impedida a desembargadora Maria Zeneide. Como não há nenhum processo em mesa, a sessão está encerrada.